seja muito bem-vindo a mais um Roda de Conversa aqui no canal. E hoje a gente vai estar falando da lição 6. Então, o título dessa lição é A Parte Mais Perigosa do Corpo. Quando eu li isso, eu falei, gente do céu, o que será que é? Aí você vai ver a nossa querida língua. Então, o maior problema qual que é? Controlar a nossa língua. Seja para quem é cristão, para quem não é cristão. Infelizmente, às vezes a gente tem um impulso maior e falar mais do que devia, né? Todas essas questões. E aí, Tiago, ele até comenta assim, ó. Fala assim, com ela, ou seja, nossa língua, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Aí ele dá aquele tapa na nossa cara. Meus irmãos, isso não deveria ser assim, né? Ele traz isso aqui. E aí ele fala o seguinte, isso vai contra a nossa natureza. Porque não tem como a gente falar que é uma coisa e agir de uma outra forma. Será que a gente realmente foi transformado nesse nível? Então, para começar, de fato, a perguntinha é, como que a gente pode manter o equilíbrio entre a importância da condição do nosso próprio coração? Como que a gente pode lidar com isso em relação ao que eu sinto e o que eu vou falar? Como a gente pode lidar? Eu acho que assim, acho que esse é o maior desafio da nossa vida, né? É um dos maiores desafios da nossa vida, melhor falando. Por quê? É difícil, duas coisas são muito difíceis. A primeira é refrear a própria língua. A gente vai ver muitas vezes, a gente já disse. E a segunda coisa é unir o que a gente fala com o que a gente é, né? Uma coisa é o que eu prego, outra coisa é o que eu vivo. Porque quando essas duas coisas estão em assonância, o testemunho ele é algo automático. Mas quando existe um desequilíbrio, aí nós temos um problema muito grave a ser resolvido. Então, eu acredito que o único meio pelo qual a gente pode controlar isso é buscando a sabedoria de Deus. Não existe outro meio. Porque Tiago mesmo fala que a língua é um membro pequeno, mas ela controla o corpo inteiro. E controla. Então, como que eu consigo resolver um problema desse, sendo que isso é inerente à minha existência? Eu preciso ir para o autor do meu ser, para quem me fez, para quem tem, costumam falar, o meu livro de instruções. Ele vai conseguir me orientar a respeito do que eu preciso fazer e do que eu não preciso fazer. E, salvo engano, Isaías fala: quer te desviares para a direita, quer te desviares para a esquerda. De trás de ti ouvirás uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Então, o único meio da gente refrear esse ímpeto que nós temos muitas vezes, que envolve julgamento, envolve nós apontarmos o dedo de forma indevida, ou até mesmo falarmos coisas que não são coniventes, é aquele que nos fez. Não, então, realmente é uma coisa assim, como o Bruno falou, é muito complexo, né? Se a gente fosse parar para falar assim, a gente tivesse tempo, a gente ia discutir muito tempo sobre isso, né? Mas, assim, por ser algo muito complexo, eu acho que não é simples, mas eu acho que um dos segredos seria, de fato, a gente manter a comunhão, né, com Cristo, que ele é o exemplo maior de tudo, né, para nossa vida, seja no agir, seja no falar, né, no pensar, em tudo, né. E eu acho que um dos segredos também é a gente se auto-analisar a todo momento, né. Tem aquele dizer, né, que a gente tem que pensar duas vezes antes de fazer uma coisa, né. Eu acho que de falar a mesma coisa, né, pensar duas vezes ou até mais, né, antes de falar, né? Às vezes, assim, tem pessoas que falam muito, tem pessoas que falam pouco, né? E às vezes as que falam muito é, podem falar demais no sentido de, às vezes, ferir alguém, ou as de menos também pode ser que ela fale menos e fale correto, né? Fale o que realmente devemos falar, ou não, ou quando ela fala para destruir, né? Então, acho que, assim, a gente tem que assim, o segredo maior, né? É a gente manter a comunhão com Cristo a todo momento, a gente tentar, de fato, seguir a Cristo, né, em todos os sentidos, né? Como eu falei, acho que não agir, no andar, no falar, né? E nos autoavaliar a todo momento, né? Eu acho que a gente, como ser humano, a gente vai errar, né? Sempre. E eu acho que o melhor é a gente, quando a gente errar, a gente aprender com o nosso erro, Uhum. né? E uma coisa interessante que eu tava conversando com a Marcela, né? Que aí ela falou de uma situação do colégio, tal, onde uma menina que auxilia lá, ela estava na sala dela
Quando ela chegou, as crianças estavam tudo quietinhas, né? Sendo que às vezes ela tá dando a aula ali e elas estão bagunçando e tudo mais. E aí eu falei assim para ela que acontece? Quando você tem intimidade com uma pessoa, você se sente na liberdade de falar certas coisas ou de fazer certas coisas, né? Então, assim, quando você não tem liberdade com uma pessoa, assim, obviamente, um desconhecido, quando você vai falar com uma pessoa que não te conhece, você se freia muito mais para falar alguma coisa. Porque, pô, se eu falar alguma coisa, essa pessoa, ela pode me xingar, pode me bater, enfim, né? E quando você tem intimidade com uma pessoa, você, às vezes, não pensa nisso, né? Por isso que, às vezes, até pessoas mais próximas da gente, muitas vezes nos magoam porque falam coisas sem pensar, né? E eu acho que o principal de tudo isso é a gente, a todo momento, se autoavaliar e também, tipo, aprender com os nossos erros, não cometer os mesmos erros, né? Uhum. Eu acho que seria isso. Exatamente. Eu acho. É que nem o Angelo falou, nossa, mano. Tipo, eu penso assim, na verdade, ó, eu vou pegar a fala do Bruno de umas lições atrás, que o Bruno comentou, fez um comentário, né, do Sérgio Sass, que o cristianismo é simples, mas não é fácil. E eu diria que é a mesma situação, é que nem o Angelo comentou. Tipo, é complexo, porque na hora de colocar na prática, não é fácil. Tipo, é simples o sentido. Você tem um relacionamento com Cristo. Eu até comentar isso, por exemplo. Eu estudei para passar essa lição, para estar aqui com vocês, né, compartilhando. Então, se vocês me perguntarem para falar de algum assunto, eu vou começar a falar coisas da lição, porque foi isso que eu consumi. Eu vou pensar no PG que a gente teve hoje, porque eu também li o livro do PG. Ah lá, ali está vendo a propaganda aí do livro, a gente está falando sobre esse livro. Entende? Então, eu percebo que os meus pensamentos, as minhas palavras, eles acompanham as coisas que eu estou consumindo, sabe? Nós somos muito bons e não em criar coisas do zero. Eu acho que, assim, o ser humano nem cria coisas do zero. A gente é muito bom em criar coisas, tipo, juntar peças, sabe? Tipo, um quebra-cabeça. Então, se você leu a Bíblia, a chance de aquilo, você linkar aquilo, aquele trecho da Bíblia, aquele texto que você leu com alguma coisa do seu dia é muito maior. E isso acaba se refletindo no que a gente fala, em como a gente se expressa, né? O que a gente transmite para as outras pessoas. Então, eu diria que, em partes, é isso. É você tomar cuidado com o que você está consumindo. A outra parte é que essa vontade, esse desejo, essa tensão, ela provém de Cristo. É o Espírito Santo, é Deus que promove isso na gente. Nós, como seres humanos, eu diria que nós temos mais tendência a consumir as coisas que não são legais, né? E Deus que promove as coisas boas. A gente lê na Bíblia, né? Deus fala isso, tudo que tem de bom a gente pode, assim, eu vou parar aqui porque eu tô repetindo, mas a ideia do que eu quero transmitir a gente sabe que tudo que tem de bom no mundo vem de Deus. Então, se você tem que consumir algo bom para transmitir algo bom, então isso vai vir de Deus a princípio. Esse é o ponto mais importante. Eu diria que essa seria a resposta. Muito bom, pessoal, maravilhoso. E aí eu queria até compartilhar com vocês aqui, a lição traz para a gente na parte da comunidade, algumas dicas práticas da gente usar sabiamente o dom da palavra. Então, aqui são, ó, primeiro, falar sobre ideias a falar sobre pessoas. Não fale dos outros aquilo que você não gostaria que falassem de você. Eu sei que são coisas meio, coisa infantil, enfim, mas todo ter ouvido isso desde criança, mas a gente não pratica, às vezes, desde criança, aquelas que tapam na cara, desculpa, mas, né, real. Então, só algumas coisas que eu achei que são interessantes de compartilhar, dicas práticas, né? Então, foque nas qualidades das pessoas e não nos defeitos. Verifique se a informação que você está passando adiante é verdadeira. Hashtag no fake news, né? Elogie em público e corrija no particular. Fique atento ao tom de voz ao lidar com situações desgastantes. Fuja das generalizações negativas, inclusive. Desenvolva uma abordagem positiva em sua forma de comunicação e fale menos e escute mais o que o Ângelo falou. Use a fala para honrar a Deus. Pensando nessas dicas, então, de que modo que a gente fala que é diferente de como Jesus falava e como que a gente pode imitar Jesus na nossa comunicação? A gente viu que é importante, então, ter um relacionamento com ele para que a gente chegue nisso. Mas como que eu faço diferente e como que eu posso imitar Jesus?
Perfeito. Eu queria citar, eu tenho um amigo, o nome dele é Benjamin, ele é o tipo de pessoa que ele passa na vida das pessoas e ele deixa marcas profundas, assim, ele é uma pessoa fantástica. E ele tem uma habilidade que eu estudo e tento aprender a ter. Ele se preocupa tanto com as pessoas que estão à volta dele, que ele é corajoso o suficiente para falar a verdade. E eu acredito que isso é um comportamento muito de Cristo. Por quê? Quando é para falar o bem, quando é para elogiar, ele elogia, mas quando é para chamar atenção, ele chama atenção, ele chama atenção com muita firmeza. Mas é tão genuíno que você vê que o desejo dele é de que você melhore. E por conta dessa característica, eu não conheço uma pessoa que não goste dele. Então, muitas vezes, a gente tem que buscar. Uma das características de Cristo é que ele se aproximava das pessoas. E aí ele falava. Ele fazia parte da vida dela para que ele a advertisse. Então, acho que o que falta muitas vezes é que nós chegamos para as pessoas com textos prontos e a gente quer resolver o problema dos outros com textos prontos que muitas vezes não resolvem nem o nosso problema. A gente tem que se envolver. E quando a gente se envolve, a gente abre uma coisa chamada conexão. E eu levo a sério o que um amigo meu fala, eu não levo a sério o que estranhos falam para mim. Então, muitas vezes, é o relacionar. Eu vejo que Cristo tinha muito essa característica, sabe? Quando ele fala para a mulher adúltera, vai, não peques mais, ele sabia que ele iria pecar, mas ele fala, não cometa esse pecado, filha, porque eu te perdoei e eu te dei uma segunda chance. Deus, Cristo, ele se aproximava das pessoas a ponto das pessoas enxergarem nele a oportunidade de ter uma segunda chance. E quantas pessoas nós conhecemos que vivem sob o jugo da culpa, que vivem sobre o jugo de depressão ou de qualquer outro tipo de doença ou enfermidade emocional? E muitas vezes elas querem apenas um pouco de alívio. E o alívio não vai vir de uma frase pronta. Vai vir de relacionamento. Vai vir de um bom dia. Vai vir de como é que você tá. Ou de um vai ficar tudo bem. Então, eu acho que o meio pelo qual a gente pode ter uma comunicação muito parecida com a de Cristo é, de fato, se envolvendo com as pessoas. Sim, realmente, o que o Bruno disse faz todo sentido. E eu acredito que, assim, também o que acontece é que, assim, geralmente nós falamos, né, baseado no que a gente sente, né, e conhecemos, né. Então, às vezes, a gente vai falar com as pessoas, a gente, dependendo da situação, a gente fala conforme aquilo que a gente sente, né, e que a gente conhece. E um dos segredos, assim, para a gente se falar que assim, o que devemos falar de fato, né, e sem agredir, sem ofender as pessoas, sem magoar, é o que o Bruno falou, né, que é de fato a gente se relacionar com as pessoas, né, porque o que acontece? Assim, a gente tem que ter essa conexão com Deus a todo instante, né, e a gente tem que ter em mente que a gente, assim, a gente tem que entender que todas as pessoas, elas também têm problemas, não é só a gente, né? E, assim, tudo tem um porquê, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente está numa situação em que a pessoa, enfim, faz alguma coisa com a gente, né? E, assim, a gente tem que entender que aquela atitude dela tem alguma coisa por detrás, né? Então, se a gente fala aquilo que já vem na nossa cabeça, em vez da gente ajudar essa pessoa e termos um relacionamento bacana com essa pessoa, é a gente parar, ouvir, entender, né? E assim depois falar com essa pessoa, né? Conversar com ela. Porque se a gente fala daquilo que a gente sente naquele momento e fala aquilo que vem na cabeça, naquele momento a gente pode ferir ou magoar essa pessoa, né? Então, eu acredito que esse seria o segredo, né? A gente também se colocar, né, no lugar do outro, esperar e entender o porquê daquela atitude, para depois a gente pegar e falar alguma coisa e conversar, né? Eu acho que isso seria um dos segredos também. Eu diria que não tem como a gente imitar a Cristo se a gente não sabe quem Cristo é. E a melhor maneira de saber quem Cristo é através de se relacionar com ele. É o que a gente chama no nosso
no meio cristão de comunhão, né? Você ler a Bíblia, é você orar, é você estar, sabe, tipo, disposto a entregar a sua vida a Cristo, né? Porque é como se fosse um processo. Primeiro você aceita entregar a sua vida a Cristo, depois você começa a buscar mais sobre Ele, porque Ele está te guiando, né? Então você começa a conversar com Deus, você começa a se expor, a mostrar a sua vida, né? Falar da sua vida com Ele, perguntar para Ele como você deve seguir a sua vida. E então você começa a saber receber respostas de Deus de várias maneiras, enfim. A Bíblia é uma delas porque outras experiências podem ser, é que nem o Bruno falou, frases prontas não resolvem. As outras experiências Deus pode falar cada um de nós separadamente, e aquela é uma frase específica para sua vida. Mas a Bíblia é o guia geral, né? É o que a gente diz assim, aquele vai servir para todo mundo que lê a Bíblia, ela vai estar lá do mesmo jeitinho, passando a mesma mensagem, e nós vamos ter a mesma informação, sabe? Então eu diria que é isso. Pra gente ser mais parecido com Jesus, a gente tem que saber quem Jesus é, né? Quem foi Jesus. Assim, pode parecer algo estranho de se falar, porque a gente vive numa sociedade majoritariamente cristã, e a gente ouve de Jesus sempre, mas faça essa pergunta, tipo, tenta pensar aí em casa, quando fala de Jesus, quem que vem à sua cabeça? Você consegue, assim, pensar numa característica de Jesus, pensar em como Jesus falava, como Jesus agia, e se você consegue pensar, aí, ó, pronto, você vê que tá marcado, Deus tá marcando e você tá conversando contigo e você tá conhecendo ele. Se você não consegue, também não tem problema, e também é um aviso, assim, para você ficar mais ligado, vai lá na Bíblia e vê, porque Jesus tá ali, sabe? É, como eu disse, não só ali, como na nossa vida também. Então seria mais isso. Então, gente, essa foi a nossa roda de conversa e agora nós vamos para o momento do Fala Aí. Então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Gente, esse é o momento do Fala Aí, é um momento onde a gente vai falar uma palavra que representou a lição para a gente, que a gente resume a lição. Você também é o seu momento de compartilhar aí nos comentários uma palavra, a palavra que resumiu a lição para você. E eu vou começar falando, a minha palavra é sabedoria. Tiago, ele falou de sabedoria nas primeiras lições. A gente viu os textos do início de Tiago que falou de sabedoria, e realmente é Deus mostrando para nós que caminho devemos seguir. E nas últimas lições eu estou vendo que é exatamente isso, sabe? É a maneira como você se relaciona com o próximo, é a maneira como você fala, é a maneira como você lida com as suas ações, sabe? É tudo saber o que é certo, o que é errado, e aí pedir força para Deus para você seguir o caminho certo, sabe? O que Deus mostra que é certo para você. A minha palavra é diferença. Porque eu acredito que todo aquele que consegue se igualar o máximo possível a Cristo, e seja na sua comunicação, ou seja na sua ação diária, e isso que é muito importante, você começa a fazer a diferença na vida das pessoas. É inevitável isso. Então, a partir do momento que eu consigo, de fato, falar como Jesus falava, ou me aproximar o máximo possível daquele padrão, daquele modelo, agir como ele agia, Deus passa a me utilizar para poder ser bênção na vida de outras pessoas, e isso faz a diferença. Então, minha palavra é diferença. Muito bom. A palavra que eu escolhi para definir essa lição seria empatia. Eu acredito que Jesus, ele foi o ser humano que mais teve empatia, né, com os outros. E assim, as palavras, elas têm muito poder, né? Eu acredito que quanto mais influente é a pessoa, mais poder tem essas palavras, né? Então, assim, não é só porque Jesus, ele foi Jesus que né, assim, por ele ser Deus, né, também, que as palavras dele tinham impacto, mas porque ele buscava isso, né, a todo momento a conexão com Deus, né, e eu acho que empatia é a palavra, né, que eu defino como, que define melhor essa lição, né, eu acho que é isso. Muito bom. E a minha palavra é transformação, porque eu acredito que não basta a gente só ler, enfim, mas aqui, como fala até a capa da lição, né, Tiago e o poder do conhecimento aplicado. Então, quando a gente tem a verdadeira aplicação disso na nossa vida, a gente tem a verdadeira transformação, a gente consegue ter um controle
por meio da sabedoria, né? A gente tem um controle das nossas ações, emoções e formas de comunicação também, né? E para finalizar, eu queria ler com vocês aqui na parte de sexta-feira, no 4º parágrafo, que eu achei muito legal, que diz o seguinte, peraí, pronto, tá. Para viver tal vida, para exercer tal fluência, é necessário a cada passo esforço, abnegação e disciplina. É porque não compreendem esse fato que muitos desanimam tão facilmente na vida cristã. Muitos que sinceramente consagram a vida ao serviço de Deus ficam surpresos e desiludidos ao encontrar-se, como nunca antes, rodeados de obstáculos e assediados por provas e perplexidades. Oram para que seu caráter seja semelhante ao de Cristo e se tornam aptos para a obra do Senhor, mas são colocados em circunstâncias que parecem provocar toda a maldade de sua natureza. São-lhes reveladas faltas cuja existência jamais havia suspeitado. Como Israel antigo perguntam, se Deus está nos conduzindo, por que acontecem essas coisas? E, infelizmente, quando a gente às vezes passa por essas situações, coisas complicadas, a gente não consegue se controlar e acaba jogando isso nas outras pessoas e assim como a lição traz, né, isso não é o que Deus espera da gente, né, quando a gente tem a verdadeira transformação, a gente vai poder entender melhor, a gente vai ter a sabedoria, a gente vai ter empatia com o próximo, e a gente vai poder fazer a diferença na vida das pessoas também. Então, meu sincero desejo para você hoje, que a lição também traz, é que você possa se entregar a Deus, e permitir que a sabedoria dele possa trazer para você empatia e faça a diferença na vida de muitas pessoas também. É isso, a lição acaba por aqui, mas semana que vem a gente vai se encontrar. E, inclusive, se você gostou da lição, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar para todos os seus amigos também essa mensagem tão especial. Tá bom? Até a próxima! Como que a gente pode manter o equilíbrio entre a importância da condição... Pera que eu me perdi na... Não. O maior problema é... Nossa, pera que deu um bug no meu cérebro. Eles esperam só um minutinho, porque o cachorro tá meio descontrolado aqui. É você. Ah, é mesmo.